Olá, Hugo, bom dia. Olá, bom dia. Ora então, o desfralde, Sim, não é verdade? De stress para os pais. Stress para os pais, às vezes para os pequeninos também. Algum stress para os miúdos também. Acho Então, primeira pergunta que eu gostava de te fazer é, existe, ponto número 1, alguma competição dos pais neste processo do desfralde, certo? Sim, acho que acaba por existir alguma competição sem necessidade. Sem necessidade, era isso que eu gostava de te colocar, porque esta competição depois gera uma tensão que não é benéfica neste processo, certo? Exatamente. O primeiro conselho é dar tempo à criança, é não ter pressas. Apressar este processo vai levar provavelmente a que as coisas não corram tão bem como seria suposto. Portanto, sem pressas. Às vezes as pessoas estão à espera dos 2 anos, que é aquilo que temos mais ou menos na ideia. A criança tem 2 anos, tem que tirar a fralda. Não, temos tempo. Não, é isso, a pergunta não há uma idade exata. Não há uma sinais. idade exata. Há alguns sinais, há algum trabalho que se pode ir fazendo antes de retirar a fralda mesmo, para começar a perceber se a criança é capaz ou não. Até porque às vezes também se confunde um bocadinho. Mas a criança se já fala, por que não pede? São coisas diferentes. Primeiro, percebermos que a criança, obviamente, tem que falar para pedir, mas para conseguir retirar a fralda tem que conseguir controlar a urina, controlar as fezes, e este circuito neuronal, circuito nervoso, digamos assim, é um circuito diferente da linguagem. Portanto, a criança tem que amadurecer esse circuito e que muitas vezes demora algum tempo. Em média, os 2 anos não anda muito errado. A maior parte das crianças retiram a fralda por volta dos 2 anos, eu diria até se calhar a partir dos 2 anos. Porque retirar a fralda antes dos 2 anos, há casos que corre bem, mas geralmente não corre muito bem. Mas acima de tudo perceber que cada criança tem o seu ritmo, cada criança vai demorar o seu tempo até conseguir controlar a urina e as fezes. O que eu acho é que faz algum sentido começar a trabalhar isto antes. A partir dos 18 meses, mais ou menos, pode-se começar a sentar a criança ou no pote ou na sanita, depois consoante o que os pais e a criança preferir, sem forçar. Se a criança não quiser estar lá, não está, para não criar aversão. Vamos dar-lhe tempo. Vamos deixar a criança decidir e tentar convencê-la a fazer um xixizinho, nem que seja só umas gotinhas, cada vez que se senta no pote ou na sanita, para ela começar a interiorizar e a perceber que é possível controlar. Outro conselho que às vezes se costuma dar aos pais e que faz sentido é quando colocam a criança no banho, peçam-lhe para fazer um xixi. A criança faz um xixi, está a fazer, dizer, olha, estás a fazer um xixi, para a criança olhar e ver e perceber que isto é possível controlar. Só passado algum tempo é que ela vai adquirir, é que vai perceber que controla, porque ela já controla. Se todos os dias no banho fizer um xixi, ela vai conseguir controlar, ainda não percebeu isso. Portanto, nós aos bocadinhos vamos falando com ela para ela perceber que consegue controlar. Eu diria que para tirar a fralda, o ideal era que a criança correspondesse sempre que se lhe pede para fazer um xixi. Ou seja, se a partir dos 18 meses nós vamos sentando de vez em quando. Alguns pais também têm alguma aversão há crianças que pegam no pote inicialmente não se sentam para xixi, gostam de brincar com o pote. Exatamente. E deve-se fazer isso, não se deve. Não tem propriamente problema, quer dizer, acho que acima de tudo a criança tem que estar familiarizada, tem que saber para que serve. Acho que não é uma brincadeira muito boa de ensinar a criança a andar com o pote na cabeça, porque quando o pote tiver alguma coisa dentro, se calhar pode não ser muito agradável, mas eu acho que não há problema nenhum em brincar com o pote, acho que sim, não há... desde que saiba qual é o propósito, exatamente, como tu dizias. Perceber. Depois também se é o pote ou a sanita, vai depender muito do gosto dos pais e das crianças. Há vantagens de um, há vantagens de outro. E quais são? Tem que ser decidido. É assim, o pote tem uma vantagem relativamente à sanita, que é a portabilidade. A mobilidade, sim. Ou seja, uma criança que tem que fazer xixi de meia hora, porque ainda não pede bem, já controla, mas não pede, ter que ir à casa de banho de meia hora e deixar os brinquedos para ir à casa de banho, se calhar não é muito prático. Aí mais vale pôr o pote à beira dela e dizer, olha, queres fazer, faz aqui, faz só umas gotinhas e já continuamos a brincar. Com a sanita isto não se consegue. A sanita é mais higiênico, acaba por ser uma rotina mais próxima da dos adultos. E depois não tem que se fazer outro processo de adaptação, não é? Uma rotina mais próxima da dos adultos, até porque eles veem os pais a usar e até se calhar pode servir de motivação. Depende, cada caso é um caso e tem que se respeitar isso. Pergunto se é um mito, de que as meninas mais facilmente tiram a fralda do que os rapazes. Isto faz-te sentido ou não? Isto para ajudar os pais lá em casa a pensarem, esta menina pode ser mais fácil. Existe esse conceito e na prática eu não direi que isso é mentira. De um modo geral, as meninas são um bocadinho mais
despachadas que os meninos. Do ponto de vista científico, os estudos, há estudos que comprovam, há estudos que não comprovam, mas sim, na prática nota-se que as meninas nisso e noutras coisas também são um bocadinho mais despachadas. Les a les. Olha, eu tirei as fraldas antes dos 2 anos. Boa, isso é muito necessário. Mas a minha mãe é educadora de infância. Pronto, é uma grande ajuda. Olha, as creches são uma grande ajuda no desfraldo, até porque, para além das educadoras trabalharem muito bem estes assuntos com os meninos, tem a questão das regras, tem a questão da imitação dos meninos mais velhos e deles irem todos em grupo, pronto, funciona bastante melhor bem. Nessa medida. Hugo, há outras 2 questões que, não sei se são mitos ou não, é por isso que gostava de colocar uma. O verão é a melhor altura para largar a fralda? Essa é uma ótima pergunta, porque há muita ideia de que as crianças só podem tirar a fralda no verão. É, completamente. Não é verdade. Está a chegar o verão, tira-lhe a fralda. Claro que o verão facilita um bocadinho, e já vou explicar porquê. Mas a criança pode tirar a fralda no verão, na primavera, no outono, no inverno, quando chegar o momento. Não é preciso estar à espera que chegue o verão ou a forçar porque já chegou o verão. O verão tem uma vantagem grande, é que é tudo muito mais prático. Se a criança fizer um xixi no chão ou se molhar a roupa é mais fácil de lavar, é mais fácil de secar, o chão é mais fácil também de limpar, portanto, será prático por aí. Tem outra vantagem do ponto de vista corporal, que é o facto das crianças transpirarem mais e urinarem menos. E, portanto, como urinam menos, pode facilitar um bocadinho este processo. Mas, quer dizer, não é obrigatório que seja no verão. Eu acho que a questão que pesa mais até aos pais é mesmo a questão de ser prático e se fizer xixi nos calções é uma coisa. E na praia também, não é? Sim, na praia é mais fácil. Tudo assim, anda mais pela rua, no quintal, pronto, se calhar é mais prático. Mas não é obrigatório. Acho que é uma ótima questão porque as pessoas não tem que ser no verão que se faz o desfraldo. Pode ser feito em qualquer altura do ano, não há problema nenhum. Outra questão, deve-se tirar a fralda integralmente? Ou deve-se tirar primeiro a fralda de dia e depois a da sesta e depois a da noite? Também é uma boa questão, porque geralmente a maior parte dos meninos não retiram tudo ao mesmo tempo. Porque para além de conseguirem controlar, temos aqui um fator confundidor que é o sono. E há meninos que têm um sono mais profundo, em que não percebem os sinais de que a bexiga está cheia, por exemplo, que estão mais cansados e, portanto, também acabam por ter um sono mais pesado. Portanto, de um modo geral, acho que faz sentido tirar primeiro de dia e depois de noite. Claro que, às vezes, há crianças que dizem eu já não uso fralda de dia, também não quero usar de noite. E aí isto pode ser um bocadinho difícil de gerir, porque a criança tem essa vontade e se for capaz, tudo bem, mas se ainda não tivesse chegado o momento, acho que devemos tentar gerir isto com bom senso. Se separarmos não é pior, porque são 2 processos diferentes e sedimentando bem o controlo durante o dia vai ser mais fácil até para a criança ter a percepção durante a noite de que tem a bexiga cheia, de que tem que ir fazer xixi, portanto não acho que seja disparate. Agora, tenho alguns meninos, e conheço alguns meninos que retiraram de dia e de noite e correu lindamente. Mais uma vez, aqui não temos regras universais. Há uma certa tendência, mas de um modo geral eu diria que não é errado retirar primeiro de dia e depois de noite, até porque de noite muitas vezes retira-se mais tarde, porque tem essas questões do sono que vão atrapalhar um pouco este processo. Este processo, gostava de falar contigo, este processo não deve ser feito ao mesmo tempo que outros processos, certo? Por exemplo, tirar a fralda e tirar a chupeta ao mesmo tempo? Sim, estas mudanças são muito grandes e há 3 mudanças que acontecem. Há 3 mudanças que acontecem mais ou menos ao mesmo tempo, que é o retirar o biberão, quando a criança usa o biberão, é o retirar a chupeta, quando a criança usa a chupeta, e é o retirar a fralda. E tudo isto acontece mais ou menos... E às vezes se do berço também. Exatamente, tudo isso. Portanto, é preciso tentar fazer uma mudança de cada vez. Perceber que isto são mudanças significativas no dia-a-dia da criança, das rotinas da criança, até das expectativas que elas criam e que sabem, porque uma criança com 20 meses, com 22 meses, sabe que os adultos têm expectativas relativamente a elas e se não cumprirem, elas próprias vão se sentir tristes. Portanto, uma mudança de cada vez... E se a criança não corresponde, se fizer um xixi no chão, nós nunca recriminar. Nunca punir. Porque a criança não faz isto de propósito. Haverá algumas que podem fazer isto para chamar a atenção de vez em quando, mas de um modo geral, a criança já se sente mal por não conseguir controlar, por sentir que está a falhar em relação às pessoas que mais gosta, que são os pais, e, portanto, se nós a recriminarmos, castigarmos ou serralharmos, ela está a ser duplamente castigada por uma, não vou dizer, por uma falha só. Nem sequer é asneira. Que ainda por cima é uma falha, muitas vezes, involuntária, porque a criança não sabe. Portanto, acho que recriminar nunca, deve-se conversar, deve-se explicar. Há alturas em que se percebe que a criança já controla, mas que por estar a brincar estica sempre e faz sempre qualquer... Ou a pinguinha na cueca. Faz sempre um bocadinho. E eu aí acho que se deve chamar a atenção e perceber que a criança tem mesmo que saber parar e corresponder, porque aí a criança já é capaz. Sendo capaz de dizer, olha,
se tu não foste tu a pedir, eu vou-te pôr a fazer xixi de hora a hora e tu vais ter que interromper o que estás a fazer. Pronto, tentar aos bocadinhos convencê-la e explicar que se ela já consegue controlar, não faz sentido que saia aquela pinguinha de xixi, embora isto às vezes é um processo que demora um bocadinho. Ora, estamos aqui a saltar um bocadinho para os mais velhos, esses que já fazem a tal pinguinha, portanto perguntava-te quando é que já não é normal usar fralda, porque falamos aqui de uma idade mais ou menos ideal para tirar por volta dos 2 anos, e quando é que já não é normal tanto a fralda como o xixi na cama, que também é outro tema que... Pois, o xixi na cama está mais tabulado do ponto de vista de normalidade, e há autores que defendem que é normal até aos 5, outros defendem que é normal até aos 6. Consensual é que a partir dos 6 já pode ser considerado um problema e já pode necessitar de intervenção, embora muitos autores defendem que isso já pode ser feito a partir dos 5 anos. Não só porque a maior parte das crianças já são capazes de controlar o xixi a partir dessa altura, como também porque as crianças que não controlam vão se sentir mal, vão se sentir envergonhadas. O que é que isto significa também do ponto de vista emocional? Que isto tem para a autoestima e para a regulação emocional delas. Portanto, a partir dos 5, 6 anos, se a criança ainda não controla, faz sentido falar com o médico, segue a criança e perceber se haverá ali algum problema ou não. Porque muitas vezes é só uma questão de tempo. Às vezes são situações até... Não se sabe muito bem se são programadas geneticamente ou não, mas que correm em famílias. Um pai ou uma mãe que fez xixi na cama até tarde tem muito mais probabilidade de ter filhos que façam xixi na cama até mais tarde também. Engraçado. É muito frequente isso. Perceber também que nós não podemos pedir a uma criança que não faça xixi se lhe estamos a dar muitos líquidos. Uma criança que bebe leite antes de dormir provavelmente vai urinar durante a noite. E se dormiu mal à tarde e, portanto, está mais cansada. E grande parte das crianças também não bebe líquidos durante o dia porque estão a brincar, porque estão distraídos e chegam ao fim da tarde, como estão mais calminhos, é que lhes dá sede e vão compensar a partir do fim da tarde, de noite, tudo aquilo que não beberam durante o dia. E é difícil também quebrar isso. Portanto, a partir das 6 da tarde, se conseguirem restringindo líquidos, consoante a criança se aproxima dos 5 anos, acho que não se perde nada, porque isso já é o primeiro passo. Só se não corresponder assim é que depois faz sentido, eventualmente, outro tipo de avaliação. E a fralda? A fralda durante o dia. Não existe propriamente uma idade a partir da qual é considerada normal, embora a partir dos 3 anos, 3 anos e meio, a maior parte das crianças já são capazes de controlar e, portanto, mais uma vez, estamos na maioria, porque o que define a normalidade é a maioria. Não é sinónimo de ter um problema se a criança não controlar, mas se a partir dos 3 anos e qualquer coisa a criança não conseguir controlar mesmo nada, acho que faz sentido ser vista, ou antes, se houver mais sintomas, a acompanhar. Do modo prático, a partir do jardim, as crianças deixam de usar fralda e, portanto, até por isso, acaba por ser algo que chama um bocadinho a atenção aos Essa diferença, pais. digamos Exatamente. assim. Muito bem, Hugo. Dicas dadas para facilitar o processo no verão, no inverno, quando for do desfraldo. Quando chegar o momento e respeitar isso. Exatamente. Obrigada. Gostei muito de estar contigo, como sempre.